1º de janeiro de 2021. O ano já começa com os novos prefeitos assumindo os desafios dos municípios. Antes mesmo de tomar posse no Rio, Eduardo Paes publicou mais de 70 decretos, com cortes de gastos, metas e até investigações da gestão anterior. Você acompanha aqui no RJ as cerimônias de posse no Rio e nas maiores cidades da região metropolitana. Um dia 1º de janeiro com ar diferente. Num ano normal, sem Covid, ainda teria gente aqui festejando a chegada de 2021. Mas hoje o cenário é de tranquilidade, não tem muito movimento. Grande parte das pessoas preferiu ficar em casa. Pela primeira vez, uma noite de Ano Novo com Copacabana totalmente fechada. Os transportes públicos aqui na região pararam de circular às 8 horas da noite. E só moradores e hóspedes de hotéis podiam acessar as ruas de carro. Um Réveillon que vai entrar para a história. 2021 vem com paz, alegria, feliz ano novo! É a partir de agora no RJ1. Olá, bom dia para você. O Rio vai ter novo prefeito a partir de hoje. Eduardo Paes toma posse daqui a pouquinho na Câmara de Vereadores. É o 3º mandato dele à frente da Prefeitura. E quem está acompanhando tudo é o Pedro Figueiredo. A gente fala com ele ao vivo, direto da Câmara. Bom dia para você, Pedro. Oi, Mônica, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, nesse momento, o presidente eleito aqui da Câmara de Vereadores do Rio, Carlos Caiado, vereador Carlos Caiado do Democratas, está fazendo o seu discurso. Ele que acabou de vencer as eleições aqui da Câmara, está muito emocionado, agradecendo as pessoas que, segundo ele, o ajudaram a chegar até aqui. Olha, ele foi eleito por 44 votos dos 51 vereadores. Apenas a bancada do PSOL, que tem 7 vereadores, se absteve. Então foram 44 votos nessa que é uma chapa única. Carlos Caiado, do Democratas, que é um vereador que tem votos especialmente na Zona Sul, na região da Barra da Tijuca, muito ligado a Eduardo Paes, também muito ligado à família Maia. Agora assume pelos próximos 2 anos a presidência da Câmara do Rio. A primeira vice-presidência, logo ali ao lado dele, o Rafael Nascimento vai mostrar pra gente, é a Tânia Bastos, do Republicanos. Tânia Bastos, vereadora da Ilha do Governador, que era a atual primeira vice-presidente, é do partido do ex-prefeito Marcelo Crivella. Tânia Bastos agora continuará na primeira vice-presidência. Ao lado dela, Luciano Vieira, do Avante, vereador de 1º mandato, irmão do deputado estadual Léo Vieira, que perdeu a eleição em São João de Meriti, mas Luciano Vieira foi vitorioso aqui com muitos votos na região da Pavuna. E mais aqui, eu vou pedir para o Rafael voltar aqui para o Rafael Aloysio Freitas, que é o primeiro secretário da Câmara. Primeira secretaria que tem uma função importante na gestão da Câmara de Vereadores. Rafael Aloysio Freitas, que é filho do ex-presidente da Câmara, já falecido, vereador Aloysio Freitas, e tem voto na base eleitoral ali na região do Meier. Segundo secretário será o vereador Marcos Braz, vice-presidente, aliás, atual vice-presidente de futebol do Flamengo. Por causa do nosso ângulo, a gente não consegue mostrá-lo. Essa mesa diretora terá ainda na suplência Jones Moura, do PSD, na primeira suplência, e Tainá de Paula, do PT, vereadora de 1º mandato, na segunda suplência. Bom, essa cerimônia, a gente tem imagens para mostrar de agora a pouco, né? Essa cerimônia de posse que começou com a posse dos vereadores aqui do Rio de Janeiro. Quem presidiu o começo da sessão foi Tarcísio Mota, do PSOL, ele que foi o vereador mais votado do Rio e, por isso, pelo regimento, preside essa sessão que deu posse aos 51 vereadores, né? Os vereadores tiveram ali que responder ao juramento, né? Que concordavam com o juramento das responsabilidades que vão assumir como vereador. Alguns desses vereadores participaram de maneira virtual, assinaram o livro de posse antes e depois participaram virtualmente e, então, agora já são vereadores do Rio. Eu e o Rafael Nascimento acompanhamos desde cedo essa cerimônia de posse, que vai ter logo mais a posse do prefeito Eduardo Paes. Mas vamos conferir o que já aconteceu até agora? Vamos ver na reportagem. Uma posse diferente e sem aglomeração. Cada parlamentar pôde trazer apenas um único convidado. O primeiro a chegar no plenário foi Chico Alencar, do PSOL, que volta ao cargo de vereador depois de 24 anos. Quem presidiu a sessão foi Tarcísio Mota, também do PSOL, porque foi o vereador mais votado do Rio.
Tarcísio foi o responsável por ler o juramento. Observar as leis, desempenhar com retidão o mandato que lhe foi confiado. Um a um, os vereadores foram ao microfone para confirmar o juramento e para assinar o livro de posse. Assim o prometo. 3 vereadores, César Maia, do Democratas, Paulo Pinheiro, do PSOL e Renato Moura, do Patriota, que são do grupo de risco, assinaram o livro antes da cerimônia e fizeram o juramento virtualmente. Excelentíssimo senhor vereador César Epitácio Maia. Assim o prometo. Depois que todos tomaram posse, começou a eleição da mesa diretora. O novo presidente da Câmara será Carlo Caiado, do Democratas. Antes mesmo de tomar posse, Eduardo Paes publicou 75 decretos em uma edição extraordinária do Diário Oficial. O prefeito abriu investigações sobre o caso conhecido como QG da propina, que levou Marcelo Crivella à prisão e ao afastamento do cargo, sobre o escândalo dos guardiões do Crivella, sobre a construção do hospital de campanha do Rio Centro e sobre remédios e insumos supostamente não utilizados na saúde. Paes criou grupos de trabalho para avaliar a situação previdenciária do Rio, a possibilidade de uma reforma tributária e de um plano de recuperação fiscal. O novo prefeito cortou cargos comissionados, suspendeu concursos públicos, com exceção da área da saúde, e proibiu que funcionários públicos usem carro oficial para ir e voltar do trabalho. Paes criou também um plano para os 100 primeiros dias de governo. Entre as promessas está a preparação das clínicas da família para vacinação contra a Covid, garantir a presença da Guarda Municipal em todas as estações do BRT, revisar a lei que aumentou o IPTU e apresentar o planejamento para a conclusão das obras do BRT Transbrasil. Edmilson Ávila já está aqui, para falar sobre os maiores desafios de Eduardo Paes nesse terceiro mandato, e não são poucos, né, Edmilson? Bom dia para você. Bom dia, gente. Feliz ano novo a todos. A saúde acho que é um dos maiores desafios, né? A gente tem aí uma fila de espera por internação, que a gente vem mostrando todos os dias aqui no RJ. Também é preciso preparar as clínicas da família para essa campanha, para essa vacinação, né, contra a Covid, que deve começar em breve, se tudo der certo, né? Então são muitos desafios na área da saúde. Você sabe, sempre que começa um novo prefeito, já começa logo com uma publicação no Diário Oficial, né? E nessa publicação, na primeira página, já tem escrito isso aqui, olha. Então, nós estamos falando de saúde. O que é importante é a abertura de leitos. Olha, 343 novos leitos para a Covid. 193 na rede pública e 150 na rede privada. O que é na rede privada? Você contrata. E olha, tem uma outra informação muito importante já logo nessa primeira página. O Hospital de Campanha do Rio Centro, leitos e profissionais remanejados. O novo secretário agora, né, da Saúde, tem dito que não vai desativar o hospital de campanha. Mas aqui dá para entender, o que dá a entender é que ele pode ficar lá, o hospital de campanha, ele pode não desmontar, mas sim será desativado, né? Então, aos poucos, esses profissionais vão sendo remanejados. Então, já com informações importantes para a Covid, para a gente enfrentar este momento tão difícil que estamos passando agora. Pois é, e o prefeito já deu uma ideia, né, de quais são as prioridades dele, anunciando, publicando essas medidas. São 74 medidas, 74 decretos publicados hoje no Diário Oficial, que a gente já pode ter uma ideia aí de quais são as prioridades, né? Eu passei a manhã lendo esses decretos, os que são mais importantes. Tem muitos decretos criando grupo que para analisar, até a encampação da linha amarela vai ser analisada, mas eu tenho aqui os principais decretos que vão mexer aí com a nossa vida. Vamos lá, vamos falar deles. Primeiro, combate à corrupção, né, que foi um tema muito discutido durante toda a eleição. Então, nós temos agora um programa carioca de integridade. É de combate à corrupção, combate ao nepotismo, combate também às facilidades, né? Então, teremos até uma declaração agora. Então, os servidores ali, principalmente do primeiro escalão, segundo, vão ter que assinar aí um decreto. O que tem lá dentro? Então, nepotismo até o terceiro grau. Tem a declaração também de conflito de interesses, como se quem agora vai participar do governo. Olha, às vezes eu tenho uma empresa, se a prefeitura contratar a minha empresa, todo mundo sai ganhando. Não, isso é um conflito de interesse, isso também está descrito agora nesses decretos. Tem também redução de gastos, né? Vamos falar de redução de gastos, decretos estão dizendo lá redução de 50% das gratificações e 30% ali nos cargos de comissão, uma grande redução agora nesses cargos. Tem uma grande avaliação dos contratos
que foram firmados na Prefeitura de Marcelo Crivella vão passar por uma auditoria. Então, contratos com mais de R$1 milhão agora vão precisar de uma avaliação da Secretaria da Fazenda para que eles possam ser aí, agora possam ir para frente, né? E auditoria em todos os contratos celebrados na Prefeitura de Marcelo Crivella. Veja que são vários itens neste momento, principalmente cuidando da parte financeira. O Rio de Janeiro passa hoje por uma grave crise financeira, fala-se aí mais ou menos de 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões aí de um rombo nos cofres do município. Então, por isso, tantas medidas agora, falando principalmente de cuidar dos gastos. Pois é, há medidas na área também da educação, né? O prefeito também anunciou algumas medidas na área da educação. Então, isso é super importante. Olhando para os primeiros 100 dias, as primeiras medidas são área de saúde e logo depois área de educação. Então, precisa contratar pelo menos mais 500 professores, porque precisa ter mais professores para reduzir o número de crianças nas escolas. Também precisa de conectividade. O que é isso? As crianças precisam ter conectividade em casa, precisam ter tablets, de alguma forma, porque as crianças não vão ter mais um tipo de ensino. E a última, o ensino tradicional, né? Vão ficar um pouco em casa e um pouco na escola. Híbrido. Exatamente. E uma última informação aí sobre educação, que é 2 anos em 1. Então, tem que preparar toda a rede para as crianças terem 2 anos em apenas 1. Exatamente. Esse é um enorme desafio, né? A educação é um enorme desafio, porque a gente sabe que essas crianças ficaram o ano passado praticamente sem aulas, mesmo com a possibilidade de aulas online, essas crianças não tinham acesso à internet. Então, é um desafio gigantesco que o prefeito tem pela frente na área da educação. A gente volta a se falar já, Edmilson. Até já. Dos 51 vereadores que tomaram posse hoje no Rio, 34 foram reeleitos. É a Casa do Povo e a tarefa começa já. Fiscalizar as contas da prefeitura, denunciar e investigar irregularidades na administração e sugerir e aprovar projetos e leis de interesse dos cidadãos. Eles terão 4 anos pela frente. É uma nova Câmara, mas nem tão nova assim. Dos 51 vereadores, apenas 17 não faziam parte da antiga composição. Os outros 34 foram reeleitos. Ou seja, a renovação foi de 1 a cada 3 vereadores. Ao todo, 22 partidos estarão representados no Legislativo. 3 terão as maiores bancadas, com 7 vereadores cada um. O DEM do prefeito eleito Eduardo Paes, o Republicanos do ex-prefeito Marcelo Crivella e o PSOL. Outros 3 partidos elegeram 3 vereadores, o PSD, o Avante e o PT. Entre os que elegeram 2 vereadores estão o PL, o PTB, o PSC, o Cidadania e o PP. Os partidos com um vereador são Solidariedade, Podemos, PDT, PROS, PMN, Democracia Cristã, Patriota, PTC, MDB, Novo e PSL. 3 vereadores que tomam posse hoje foram convidados pelo prefeito Eduardo Paes para compor o secretariado. Laura Carneiro, do mesmo partido de Paes, o DEM, vai assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Júnior da Lucinha, do PL, vai ser secretário da Terceira Idade. E William Coelho, do Democracia Cristã, vai comandar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Edmilson, 1/3, né, da Câmara, a partir de agora, vai ser formada por novos vereadores. É uma renovação pequena, né? Foi uma renovação pequena, os eleitores apostaram em nomes conhecidos, né? Então, nós temos aqui como será aqui a nossa representatividade, né? É muito importante sempre a gente lembrar que o prefeito pode muito, mas ele não pode tudo. Então, ele precisa sempre muito de autorização da Câmara, são as votações, né? Então, isso é muito importante porque vai mostrar o que nós vamos ter. Grandes projetos, grandes mudanças no nosso município precisamos de aprovação. Então, eu vou chamar a atenção aqui para vocês, ó. Então, você vai falar, olha, o DEM tem 7, Republicano 7, PSOL 7. Mas quando você pega a oposição, você pode juntar aqui, olha, PSOL com PT com
7 mais 3, 10 votos. Então ainda não tem maioria, né? Não vai ser uma grande oposição assim. Mas o fato é o seguinte, que logo depois da eleição, né, você tem os blocos que vão se formando. Então tudo vai depender de como o prefeito vai se relacionar com os vereadores. Então aí ele leva um para ser secretário, leva outro para ser secretário e aí vai formando a sua maioria. Sempre o prefeito vai tentar sempre ter uma maioria aqui para tentar aprovar os seus projetos, para fazer com que a sua prefeitura dê a cara do que ele quer ali. Então, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Por isso é muito importante que você fique de olho no seu vereador. O seu vereador, você está satisfeito com como ele está votando, com quem ele está andando? Porque vereadores, às vezes, eles vão se unindo, formam blocos e aí vão votar com o prefeito ou contra o prefeito. É assim que funciona, por isso tão importante neste momento. Olhar para a Câmara e falar assim, olha, fique de olho no seu vereador agora para saber com quem ele está andando. É assim que funciona. São os movimentos aí do jogo político. Vão né, formando Edmilson? grupinhos, blocos e vão votando a nossa vida. Olha, agora a gente vai para a região metropolitana. Em São Gonçalo, capitão Nelson, do Avante, toma posse como prefeito do município. E quem está por lá é o Chico Regueira, que tem mais informações para a gente. Oi, Chico. Oi, Mônica, boa tarde para você, a todos que acompanham o RJ1, feliz ano novo. O prefeito Capitão Nelson está tomando posse nesse momento, ele está na mesa diretora da Câmara de Vereadores, deve assinar já a posse, acabou de haver a execução do hino nacional. Capitão Nelson, que ganhou a eleição com 183.811 votos, 50,8% do eleitorado, numa eleição contra Dimas Gadelha, do PT, uma eleição que foi nacionalizada, já que o Capitão Nelson teve o apoio explícito do presidente Jair Bolsonaro. Há pouco eu conversei com ele, ele assume a prefeitura prometendo obras. Não disse quais. Vamos ver a entrevista. Nunca, no primeiro ano de governo, nunca se teve obra. E nós vamos trazer essa novidade para São Gonçalo, graças à parceria com o governo federal e a parceria com o governo estadual. Não vai ser uma só, não. Várias obras vão ser realizadas aqui em São Gonçalo. Quais obras são essas, prefeito? Vão saber ao tempo. Estamos coordenando, tratando com o governo federal, recursos e bem como também com o governo estadual. Há pouco teve a eleição da mesa diretora da Câmara, o vereador Lecinho foi eleito por unanimidade, 26 votos, um vereador faltou na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, que tem pouca representatividade feminina. Só uma vereadora, a vereadora Priscila Canedo, do PT, que assume com um discurso de necessidade de maior representatividade. Eu também conversei com ela, vamos dar uma olhada na entrevista. Nós tínhamos essa carência de ter uma mulher, uma voz feminina na Câmara. Somos a maioria do eleitorado, porém temos ainda essa dificuldade. Hoje elegemos uma única mulher, no qual eu estou aqui representando essa voz, mas a gente entende que a cidade teria condições de ter muito mais mulheres, né? Infelizmente não tivemos. Mas é um desafio, é uma honra para mim poder defender a minha cidade e, acima de tudo, as mulheres da nossa cidade. A gente segue aqui acompanhando a posse do prefeito Capitão Nelson, prefeito eleito de São Gonçalo, a segunda maior cidade do estado, com muitos desafios, uma cidade que há um crescimento urbano desordenado, há muitas necessidades. A gente acompanha, daqui a pouco já começou agora o discurso de posse do prefeito Capitão Nelson. A gente segue por aqui. Mônica, Edmilson, feliz ano novo para vocês. Sigam aí do estúdio. Obrigada, Chico. Para você também, Edmilson, São Gonçalo, né? Um município com uma situação financeira difícil, com muitos problemas a serem enfrentados. A segurança é um deles, né? Emprego também, né?
Você viu o novo prefeito já falando sobre isso, né, sobre emprego. Quero fazer obras aqui. Ele só não falou muito, né, só não falou de como ele vai fazer, de onde virá o dinheiro, né, está falando de parcerias com o governo do Estado também tem dificuldades. Mas esse é um grande problema, de fato, e ele está correto nisso. É um município grande, com crescimento desordenado e que tem uma grande falta de emprego lá. Então, há necessidade de atrair empresas, criar atratividade para o município, para ter empresa lá e a geração de empregos. Um outro grande problema é esse crescimento desordenado e o transporte público também. O transporte público é horroroso, dominado muito pelo transporte alternativo e por milícias. Opa, Edmilson, milícia é algo da polícia. Nós já sabemos hoje que é lógico, precisamos da polícia, mas que os municípios podem muito nesse ordenamento, cuidando do transporte público e tirando, de fato, esse transporte alternativo para dar possibilidade à população para um deslocamento correto, honesto e cuidando do ordenamento urbano lá de São Gonçalo. Então, veja, é uma cidade muito grande, é uma das maiores cidades do nosso estado e que precisa de grandes investimentos. Lembrando sempre, eu sei que segurança pública é uma atribuição do governo do estado, mas que municípios, os prefeitos precisam também ajudar muito no ordenamento. Esse ordenamento ajuda muito a ir expulsando aí o transporte irregular, o ordenamento, que aí as milícias vão tomando conta quando não há ordenamento urbano. Então veja que o prefeito pode muito e há necessidade agora de cobrar muito desses futuros prefeitos. Pois é, tantos desafios, né? Tantos problemas em municípios que passam por dificuldades financeiras, lembrando que o momento já é muito difícil, né? Por conta da pandemia, o que acaba potencializando os desafios. Né? Isso é um detalhe importante, eu acabei não falando da pandemia. São Gonçalo também tem uma grave dificuldade também, com falta de hospitais, falta de leitos, investimento em saúde. Então, este é um outro passo, enfim, e esse é um passo que vale para todos os municípios. Né? A pandemia, neste momento, está em primeiro lugar. Eu citei os outros casos ali de emprego e tudo mais, que são desafios grandes de São Gonçalo, que tem poucos investimentos. Olha, e agora de manhã também está acontecendo a cerimônia de posse do prefeito de Niterói, Axel Grael, do PDT, e dos 21 vereadores do município. Quem está acompanhando é o Fred Justo, que traz as informações para a gente. Oi, Fred, boa tarde para você. Oi, Mônica. Oi, Edmilson. Boa tarde para vocês. Ótimo ano para todo mundo. A cerimônia de posse aqui em Niterói começou por volta de 11 da manhã. Logo no início foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao vereador Carlos Boechat, que morreu no dia 12 de dezembro, vítima da Covid-19. Em seguida, os 21 vereadores assinaram o livro. Desses 21, apenas 2 são vereadoras mulheres. O vereador Rodrigo Fará, do MDB, fez a leitura do termo de posse, representando os demais vereadores. Esse ano é uma posse, uma cerimônia diferente, né, com poucas pessoas. Aqui no plenário, apenas os vereadores, e eles puderam trazer apenas 2 convidados cada um. Depois que os vereadores assinaram o livro, foi feita aí a escolha da mesa diretora. Quem vai presidir a Câmara de Vereadores de Niterói nos próximos anos é o vereador Milton Cal, do PP. Dos 21 votos, ele teve 17 favoráveis. Em seguida, então, agora está sendo aguardada a chegada do prefeito eleito, Axel Grael. Neste momento, quem está falando aqui são os vereadores. O Axel ainda não chegou por aqui. Axel Grael tem 62 anos, nasceu em São Paulo, é irmão dos velejadores campeões olímpicos, né? Axel Torben e Lars Grael. Ele foi eleito com 62% dos votos, já foi vice-prefeito aqui de Niterói entre 2013 e 2016, também foi secretário de Planejamento de Rodrigo Neves na última gestão. Foi o próprio Rodrigo Neves que trabalhou para eleger o Axel Grael. Então, nesse momento aqui, então, na Câmara de Vereadores, quem fala são os vereadores, estão aguardando a chegada, então, do Axel Grael e também do vice dele, o Paulo Bagueira, que até ontem era o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Niterói. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Fred. Edmilson. Niterói, né, município vizinho a São Gonçalo, mas que tem aí uma situação financeira diferente, um pouco mais confortável que o seu vizinho, mas é claro que enfrenta todos os desafios, né, que o país inteiro está enfrentando, mas em relação ao número de casos, a situação é bem complicada lá em relação à Covid, né? É verdade, tem economia mais bem ajustada também, tem dinheiro de royalties lá, o prefeito que está saindo agora, né, fez um banco ali, acabou fazendo ali um fundo com esses royalties. Então, a economia está mais bem ajustada, mas
tem um grande desafio, principalmente, a gente vem falando muito com a pandemia, mas os números mostram claramente isso. Olha, Niterói tem 22 mil casos, 22.872, mas com o número de mortes é o quinto em número de mortes, 690 mortes. Então, veja, muitos casos em Niterói, mesmo com a economia melhor, ainda vai ter que investir bastante em saúde. Um outro fato é o transporte em Niterói. A cidade tem uma economia mais bem estruturada, mas sempre teve um grande problema com o transporte público e ainda precisa melhorar, precisa dar um passo em transporte público. E o próprio prefeito eleito agora disse que tem um desafio com geração de emprego. Então, muitos perderam emprego, muitas empresas fecharam. Ele quer investir agora na geração aí de novos empregos e também na recuperação dessas empresas. Pois é, todos esses novos gestores, né, que assumem agora têm esse grande desafio pela frente. Eles não estão lidando com o início da pandemia, mas eles estão lidando ainda com a pandemia e com todas as consequências econômicas de todos esses meses, né, de casos elevados de Covid, né, enfim. Acho que cada município agora vai ter que encontrar uma característica diferente. São Gonçalo, olhar para São Gonçalo tem um desafio muito maior do que o de Niterói. Então, uma economia mais desajustada, com um ordenamento urbano mais desajustado. Niterói não, Niterói é uma cidade mais bem organizada, tem a economia mais bem organizada, mas precisa também fazer o que você falou, recuperar o que se perdeu e também investir na saúde. Vamos para Nova Iguaçu agora. Os 11 vereadores eleitos no município tomaram posse agora de manhã. O Eric Rianelli está por lá. Oi, Eric, a posse do prefeito e do vice-prefeito acontecem à tarde, né? Nós sabemos que essa casa Oi, Mônica, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse 1º de janeiro. Sim, a posse de Rogério Lisboa, do Progressistas, e do vice Juninho do Pneu, do Democratas, né, está marcada para 2 da tarde. Os dois foram eleitos aí com 62% dos votos válidos e escolheram vir mais tarde ao gabinete da presidência da Câmara, isso para evitar aglomerações. A cerimônia de posse dos vereadores começou por volta das 10h20 da manhã, durou cerca aí de 40 minutos, né? São 11 vereadores aqui em Nova Iguaçu, quarta cidade mais populosa do estado, né? Nessa legislatura 2021-2024, 5 vereadores são novos aqui na Câmara, mas a gente observa que dentre os eleitos não há nenhuma mulher. Foram empossados hoje, portanto, Alcemir Gomes, do PROS, Alexandre da Padaria, do PSD, Carlinhos BNH, do Progressistas, Cláudio Haja Luz, do Republicanos, Dr. Márcio Guerreiro, do Progressistas, e Dudu Reina, do PDT. Além de Filipinho Raves, do Solidariedade, Jefferson Ramos, do MDB, Maninho de Cabuçu, do Cidadania, Maurício Moraes, do Avante, e Vaguinho Neguinho, do Patriota. Mônica e Edmilson. Oi, obrigada, Eric, pelas suas informações. Desafios enormes na Baixada Fluminense, né? Agora vamos voltar para a Câmara do Rio de Janeiro, né? Vamos para lá. Pedro Figueiredo está chamando porque Eduardo Paes está tomando posse nesse momento, Pedro? Isso, Mônica e Edmilson, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, está chamando nesse momento Eduardo Paes. Eduardo Paes entrando ali na mesa diretora, cumprimentando o Carlos Caiado, os dois que são aliados políticos, cumprimenta os vereadores. Agora quem entra ali no espaço da mesa diretora é Newton Caldeira, do PL, vice-prefeito eleito do Rio. PL que fez parte da coligação de Eduardo Paes. Newton Caldeira é um nome muito próximo de Altineu Cortes, que é o presidente do PL no Rio de Janeiro. Agora está sendo chamado também para participar dessa posse o presidente do TCM, o Tribunal de Contas do Município, o conselheiro Thierry Montebello. Todos se posicionando para o início dessa cerimônia. Vice-presidente do TCM, Luiz Antônio Guaraná. Luiz Antônio Guaraná que foi vereador, né? Fez parte da base aliada de Eduardo Paes nas suas outras gestões, enquanto ele foi prefeito. Eduardo Paes, que foi eleito nesse segundo turno, vai assumir o seu 3º mandato como prefeito do Rio de Janeiro. Ele que já foi prefeito outras 2 vezes, entre 2009 e 2016. Agora é eleito para o seu 3º mandato. Ele que recebeu 1.600.000 votos. Eduardo Paes tem 51 anos, é bacharel em Direito,
e vai receber o cargo de Jorge Felipe, com quem ele está falando nesse momento, que era o presidente da Câmara até agora há pouco, até a nova eleição, e que assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro nesses últimos 8 dias, desde que o Tribunal de Justiça determinou o afastamento de Marcelo Crivella do cargo e também a prisão do ex-prefeito Crivella. O ex-prefeito Crivella que está em prisão domiciliar, além de estar afastado do cargo, por isso não participa desta cerimônia. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Carlos Caiado. Desejando muita paz, saúde e sucesso. Feito isso, quero também cumprimentar aqui a toda a mesa construída aqui, como já foi nominada. Nesse momento é natural esses cumprimentos a todas as autoridades presentes, a presença de vários deputados estaduais aqui nesse plenário. O governador em exercício, Cláudio Castro, não está participando, até porque há também uma limitação de espaço aqui na Câmara do Rio, há um distanciamento grande, cada vereador eleito só pôde trazer um convidado. Já o prefeito e o vice puderam trazer 8 convidados, os dois juntos. Um número muito inferior aos outros anos, justamente porque a cada cadeira está havendo um distanciamento por conta da pandemia. Vamos ouvir o presidente. Tenho conhecimento da sua capacidade como gestor e líder político, pois um gestor é o que nossa cidade mais precisa nesse momento. Tenho a certeza que Vossa Excelência, o vice-prefeito e o excelente quadro de servidores da Prefeitura conseguirão desenvolver políticas públicas necessárias ao anseio do povo carioca. Senhor Prefeito Eduardo Paes, Vossa Excelência, o vice-prefeito Milton Caldeira, foram escolhidos de forma legítima e democrática pelo povo da cidade do Rio de Janeiro para reconduzir nossa cidade ao rumo e ao patamar que ela representa. É fato que muitas vezes iremos divergir, o que é comum e democrático nas relações entre executivo e legislativo. Contudo, essas divergências não serão dificuldades para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito pelo contrário. Estamos com vocês aí no estúdio. Assim que o prefeito Eduardo Paes for assinar o livro de posse, Mônica, Edmilson, eu chamo vocês de novo. Tá certo, combinado, Pedro. Edmilson, você chegou a conversar, né, com o Eduardo Paes no momento em que ele estava ali escrevendo o discurso, é isso? Esse é o momento que a gente fica tentando informações, né? Então, desde ontem eu já venho tentando informações para passar aqui. Eduardo Paes, naquele momento, estava trocando mensagem com ele, falou, estou aqui escrevendo o meu discurso, dá para ver que ele está ali, o discurso está ali, ele já botou ali na frente dele. Concentrado ali, né, olhando. E eu perguntava para ele, bom, os grandes desafios daqui para frente. Então, eu até enumerei para ele, falei, financeiro, Covid e educação. Ele falou exatamente isso. Então, a Prefeitura tem um grande desafio agora, que é financeiro, com uma grande dificuldade de recursos, vai ter que buscar agora no que o dinheiro que vai entrando vai saindo, o dinheiro que vai entrando vai saindo. Então, será realmente muito difícil e se tiver dinheiro para tudo, vai ter que pagar também 13º, que o prefeito anterior não conseguiu honrar. Então, já tem dívida para pagar. Esse é um fato. Depois, nós já comentamos aqui, saúde, Covid. Então, isso consome muito dinheiro. Saúde consome muito dinheiro e precisa de uma grande reestruturação. E nós temos agora também educação e agora está assinando, olha lá, Eduardo Paes assinando agora o termo de posse. Pedro. Beleza. Oi, Mônica. Oi, Edmilson. O presidente da Câmara de Vereadores aqui do Rio, Carlos Caiado, continua fazendo esse discurso que antecede a assinatura do livro de posse. Mais tarde, Eduardo Paes vai dar posse ao seu secretariado numa cerimônia no Palácio da Cidade, às 4h da tarde. Mas é essa posse aqui da Câmara de Vereadores a que tem valor legal, em que ele efetivamente assume o cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Como a gente já disse, Eduardo Paes vai assumir o seu 3º mandato como prefeito, ele que teve mais de 1.600.000 votos, é bacharel em Direito e que vai ter agora o desafio de enfrentar uma cidade no meio
de administrar a cidade e enfrentar a situação da pandemia. Eduardo Paes está acompanhado de parentes, do futuro secretário de Fazenda, Pedro Paulo, do futuro secretário de Governo e Integridade, Marcelo Calero, e a qualquer momento ele vai assinar aí o livro de posse. Mônica Edmilson. Oi, Pedro, você continua aí acompanhando? Eu achei até que ele já estava assinando. Pois eu acho que ele eu também acho que ele estava mudando alguma coisinha ali no discurso dele na última hora. A gente chama assim que o prefeito for assinar o termo de posse. Agora a gente vai chamar o Eric Rianelli, que está lá ao vivo em Nova Iguaçu. Eric. Oi, Mônica. Boa tarde novamente para você, para todos. Eu estou aqui em Nova Iguaçu, né? A cerimônia de posse do prefeito reeleito, Rogério Lisboa, vai acontecer só à tarde, num ato aí fechado, no gabinete da presidência da Câmara, isso para evitar aglomerações. Agora há pouco acabou de terminar, né, a sessão aí que elegeu o novo presidente da Câmara aqui de Nova Iguaçu. Nós temos imagens dele, o vereador Dudu. O vereador Dudu Reina, do PDT, ele tem 40 anos, está em primeiro mandato, foi eleito com pouco mais de 8 mil votos, terceiro candidato mais votado, né, nessa eleição de novembro, e antes da eleição ele era assessor de Rogério Lisboa e também subsecretário municipal de obras. Quem também tomou posse agora há pouco em outro município vizinho foi doutor João, né, aqui em São João de Meriti. Ele tem 70 anos, foi secretário municipal de saúde e também deputado federal. A cerimônia aí durou poucos minutos, foi fechada ao público por conta da pandemia. E em discurso, né, Dr. João agradeceu à população, aos servidores e ao apoio político que recebeu nessa eleição. Mônica. Obrigada, Eric. Agora a gente volta para a Câmara de Vereadores do Rio. O Pedro Figueiredo está acompanhando a posse de Eduardo Paes e tem todas as informações para a gente. Vamos ver o que está acontecendo nesse momento, Pedro? Acho que agora ele vai assinar. Eduardo Paes acabou... Isso, Edmilson, ele acabou de fazer o juramento, vai assinar e eu tenho a impressão que ele primeiro vai fazer um discurso. O Rafael Nascimento está mostrando para a gente, tem um caderno ali, é o livro de posse, está com a Tânia, secretária-geral da mesa diretora. É aquele que é o livro de posse que ele vai assinar a qualquer momento. Agora, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, vai assinar primeiro e acabou de chamar, disse que Eduardo Paes cumpriu todos os pré-requisitos necessários para que possa tomar posse como prefeito do Rio de Janeiro. Nesse momento, Eduardo Paes vai assinar. Agora sim, oficialmente, Eduardo Paes é o novo prefeito do Rio de Janeiro. Ele está levantando o livro de posse e assume oficialmente o seu terceiro mandato. Agora será a vez do vice, Newton Caldeira, também assinar o livro. Newton Caldeira vai fazer a assinatura nesse momento. A programação aqui da Câmara é que agora, já empossado prefeito do Rio, Eduardo Paes possa fazer o seu primeiro discurso oficialmente como prefeito da cidade. Newton Caldeira também, agora oficialmente já, o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Os dois se cumprimentam ali com um soquinho. E nesse momento... Declaro empossados como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor Eduardo da Costa Paes, e como vice-prefeito, o excelentíssimo senhor Newton Caldeira da Fonseca Filho. Carlos Caiado, portanto, já declarou que os dois são prefeito e vice-prefeito do Rio de Janeiro nesse momento. Eduardo Paes mandou beijo ali para a esposa, Cristine, que acompanha da tribuna de imprensa que foi reservada para a família e para os amigos de Eduardo Paes. Os filhos também acompanham aqui essa cerimônia, além dos dois secretários mais importantes desse novo governo, que será Pedro Paulo, secretário de Fazenda, e Marcelo Calero, secretário de Governo e Integridade Pública. Bom, nesse momento vai começar um discurso aqui do vice-presidente do Tribunal de Contas do município, o conselheiro Luiz Antônio Guaraná. E a gente volta quando começar o discurso do prefeito Eduardo Paes. Mônica, Edmilson. Obrigada, Pedro, pelas informações. Você continua aí, qualquer coisa chama a gente. Edmilson,
Prefeito que, pela terceira vez, né, se senta na cadeira de prefeito do Rio de Janeiro, né, traz essa experiência, mas num momento completamente atípico, né? Então, é um desafio ampliado nesse momento aí de pandemia, né? É importante que você falou, senta pela terceira vez, né? E eu fui buscar o que aconteceu quando ele chegou pela primeira vez. Sabe que eu busquei aqui em 2009, naquela ocasião ele fez o seguinte, redução de 30% dos cargos comissionados. O que é que ele fez agora? Redução de 30% dos cargos comissionados. Exatamente a mesma coisa. Naquela época, o grande desafio era a dengue. O que é que ele fez naquela época? Criou um gabinete de crise. O que é que ele fez hoje? Criou um comitê especial para a Covid. Naquela época, tinha uma grande preocupação com a educação, que era aprovação automática. Então, ele acabou com a aprovação automática. O que é que ele fez agora? A grande preocupação é com a educação agora, com o momento de retomada da educação, 2 anos em 1, e também criar conectividade para as crianças, mais professores. Então, veja, nós passamos tantos anos e os desafios ainda estão muito parecidos, Exatamente. né? Foi essa busca que eu fiz hoje. O que aconteceu lá em 2009? Veja só quanto tempo passou. Então, hoje, muito provavelmente, no discurso dele, daqui a pouquinho, ele vai falar dessa grande preocupação em recuperar as contas da Prefeitura do Rio de Janeiro, para aí sim enfrentar a Covid, enfrentar aí os problemas com a educação. Vamos falar um pouquinho da Baixada Fluminense. O Eric Rianelli trouxe aí as informações, né, de Nova Iguaçu. A Baixada que tem municípios também com muitas carências, né, Edmilson? Eu acho que 2 municípios são muito importantes ali na Baixada, né, porque são maiores, porque têm os maiores problemas, os maiores desafios, né? Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Os 2 com prefeitos reeleitos. Duque de Caxias enfrenta ainda problemas financeiros. Desde a administração anterior, esses problemas nunca foram bem solucionados. Então, há necessidade agora do prefeito, que foi reconduzido. Portanto, a população acreditou no prefeito Washington Reis novamente, que ele bote as contas definitivamente organizadas, principalmente com pagamento de salários. Lá em Nova Iguaçu também é um grande desafio com a saúde. Tem um grande hospital, o Hospital da Posse, um hospital que atende todo aquele entorno, mas um hospital que nunca teve dinheiro suficiente ali para ter uma boa gestão, para realmente conseguir atender a população. Melhorou bastante, mas ainda precisa avançar muito, principalmente por causa da pandemia neste momento. Transparência, né? Eu acho que transparência é o grande desejo da população de qualquer município, né? Eu acho que esse é o grande recado para todos os prefeitos. Transparência, bote tudo na internet, a população precisa acompanhar e cobrar. É isso. A gente vai fazer um breve intervalo, a seguir a gente volta a acompanhar a cerimônia de posse de Eduardo Paes na Prefeitura do Rio e também tem o dia seguinte ao Réveillon tão diferente esse ano em Copacabana. Agora, 12h31, fica aí, a gente já volta. A gente está de volta e vai direto para a Câmara de Vereadores do Rio acompanhar a cerimônia de posse do prefeito Eduardo Paes. Ô, Mônica, começou agora o discurso do prefeito Eduardo Paes. Ele está agradecendo a presença dos deputados que estão aqui, inclusive os deputados que serão secretários dele. Vamos ouvir o prefeito. Presidente Chapo de Belo, cumprimentar o conselheiro do Tribunal de Contas, vice-presidente da Delacoa, Luiz Antônio Paraná, saudar aqui a presença do meu chefe de gabinete, Davi Carlos. Queria saudar, sem nominar, obviamente, todas as senhoras e senhores vereadores, mas fazendo referência especial a 2 vereadores. Ele está aqui, meu amigo, querido vereador Jorge Felipe, com o que presidente a honra de, durante 2 mandatos, a conduzir o destino dessa cidade, com a liderança do vereador Jorge Felipe, aqui na Câmara dos Vereadores, sem o apoio, sem a parceria do vereador Jorge Felipe, não teria sido possível tantas conquistas na nossa cidade. Portanto, o desafio de Vossa Excelência não é um desafio simples. Instituir um político experiente, republicano, correto e capaz, como o vereador Jorge Felipe, mais uma vez, uma honra ter aqui mais uma vez, meu amigo. Queria cumprimentar também, de maneira muito especial, o vereador que não está aqui entre nós, participa de casa, mas que é o vereador César Maia. Hoje eu tenho a honra de
posição só alcançada pelo vereador César Maia, nas 3 vezes que ele foi prefeito do Rio de Janeiro, porque eu tive a honra de começar a minha trajetória política exatos 28 anos atrás, como subprefeito da região de Baixo Jacarepaguá. Pela terceira vez que a honra está aqui, no disse, tomando posse como prefeito do Rio de Janeiro, tamanha alegria se soma a exata noção que tenho do peso de minha responsabilidade e do desafio que temos diante de nós. Isso em nada diminui meu ânimo e disposição para essa missão. Queria agradecer muito a cada um dos cariocas que confiou em mim e me elegeu prefeito. A mim, ao meu companheiro vice-prefeito Milton Caldeira, a quem, aliás, saúdo com muita alegria. Aliás, eu tenho a perfeita noção que se uniu em torno de minha vitória no segundo turno, um conjunto de forças políticas, várias delas representadas aqui, que acima de tudo queriam uma mudança para a nossa cidade. A todos eles, muito obrigado. Sei que muitas dessas forças pensam diferente de mim e uma quantidade grande de temas, mas minha vitória mostrou que é possível estabelecer consensos mínimos quando o interesse da sociedade é colocado em risco. E a mensagem vai aqui também para aqueles que não votaram em mim. Faremos um governo para todos os cariocas. Ouviremos todas as vozes da cidade para um amplo e diversa. Aliás, a característica mais marcante de nossa cidade e que precisa e deve ser valorizada. Sabemos que a situação da cidade é muito crítica, que o legado deixado pela gestão que me antecede não é bom. Isso sem abrir mão de que fatos concretos sejam abordados no correto diagnóstico da situação que estamos encontrando e seja informado de forma transparente à sociedade, não quer dizer de maneira nenhuma que ficaremos olhando para trás e reclamando de herança maldita. Essa já foi negada pela maioria dos cariocas no último dia 29 de novembro. Nosso governo vai olhar para frente. Queremos avançar, queremos enfrentar os problemas e não perder nosso político. Essa aqui é a casa do povo. Aqui estão as diferentes representações da nossa cidade. Temos a convicção de que, apesar de nossas diferenças, poderemos construir, a partir do debate respeitoso com o parlamento, soluções para os enormes desafios do Rio de Janeiro. Aliás, aproveito a oportunidade para saudar o líder do nosso governo, vereador Thiago Caetano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Eduardo Paes, portanto, fazendo o seu primeiro discurso como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mônica. Obrigada, Pedro. Edmilson, Eduardo Paes dizendo aí, né, que está herdando uma cidade em estado crítico. O que mais você destaca aí nesse discurso? Eu achei importante esse primeiro recado, que é o seguinte: está dizendo que pegou a cidade num estado crítico, mas disse que vai olhar para frente. Isso é importante para a gente não ficar, olha, eu recebi a dívida, olha, eu recebi dívida. Nós vimos isso acontecer no governo anterior e isso não foi bom, isso não resolveu nada. A gente precisa, de fato, olhar para frente, porque nós temos muitos problemas e muitos desafios. Nós não falamos aqui de um problema muito grave, que é de transporte. Então, vai ter que resolver o problema de transporte, as linhas que desapareceram e também o BRT. Está dizendo ali que vai botar um guarda em cada estação de BRT para dar segurança e voltar a funcionar. Já tínhamos anunciado que algumas estações também vão ser abertas, né? Exatamente. Então, o que nós precisamos, o que o carioca precisa agora é de olhar para frente e não ficar chorando do que passou. Se candidatou, sabia como ia receber a prefeitura e agora é trabalhar. É isso aí. E agora a gente fala da chegada de 2021, né, Edmilson? Vamos lá para Copacabana, que amanheceu, gente, bem diferente nesse 1º de janeiro. Lívia Torres, boa tarde para você. Olha, a essa hora, se fosse, né, um ano normal, a gente estaria vendo aí a desmontagem dos palcos, né? Hoje não tem nada disso. Exatamente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Edmilson. Não que esteja vazio, mas é um cenário atípico para um feriado de 1º de janeiro. Feliz ano novo para vocês, feliz 2021, muita paz e principalmente saúde. Botei até uma roupa verde aqui de esperança para esse ano. Olha, a praia, ela não está lotada, tem algumas pessoas, o tempo abriu mais cedo, agora está um mormaço. Muita gente veio se exercitar, dar um mergulho por aqui em Copacabana. A gente também acompanhou desde cedo a Conlurb, que estava trabalhando, mas que teve menos trabalho dessa vez. O trabalho
horário que geralmente termina perto do meio-dia, hoje acabou ali antes das 9 horas da manhã, porque tinha bem menos lixo. Agora, o que a nossa equipe também viu foram vários carros sendo rebocados. Ao todo, 37 carros. O decreto ainda está valendo, não está permitido estacionar o carro na orla finais de semana e também nos feriados. Como eu disse, nossa equipe passou a manhã por aqui acompanhando como é que foi esse rescaldo da virada do Réveillon. E é o que vocês vão ver agora na reportagem. Olha só. Copacabana amanheceu quase vazia. A barraca do Paulo fica ao lado de onde tradicionalmente é montado o palco principal do Réveillon. Em outros anos, a estrutura era de festa. A gente sempre faz uma festa aí para os clientes, faz open bar, open food, comida, bebida, cerveja, refrigerante, caipirinha, tudo liberado aí, com precinho acessível, né? Mas dessa vez ele nem pensou duas vezes e ficou em casa. Eu me contive, né? Não fiz nem criei esperança de fazer nada. Faz 10 anos que a Verônica vem de Manaus, especialmente para o Ano Novo de Copacabana. Ontem ela preferiu não sair do apartamento, mas hoje aproveitou o tempo aberto para caminhar no calçadão. Tomar uma vitamina D, que você não precisa pagar nada, né? E tá vendo um movimento tranquilo, né? Os garis da Conlurb tiveram menos trabalho esse ano. Foram 6,5 toneladas de lixo recolhidas em Copacabana, 87% a menos do que em outros anos. Teve pouquíssima aglomeração na cidade. Isso ajuda, óbvio, o nosso trabalho. A gente consegue deslocar o pessoal para outras áreas agora para poder trabalhar no resto da cidade. O secretário de Ordem Pública destacou a colaboração da população. Contamos com colaboração de grande parte da população e fica aqui o agradecimento a essas pessoas que contribuíram com as medidas de fiscalização ao não virem para as praias se aglomerarem. Mas em Ipanema, por volta das 7 da manhã, flagramos uma cena de imprudência. Esse grupo de pessoas aglomerado, ainda festejando a chegada de 2021. Então, logo foi tomado conhecimento dessa aglomeração, a Guarda Municipal foi ao local, foi feita uma integração com o batalhão da Polícia Militar da região e o trabalho de fiscalização também da controladoria do controle urbano permitiu com que os itens que incentivam a permanência das pessoas fossem apreendidos. Isso fez com que a aglomeração fosse, ao longo do tempo, se dispersando. Agora são 10 da manhã e eu estou aqui perto de onde ficaria montado o palco principal do Réveillon. E é até difícil de acreditar, porque numa hora dessa, num ano normal, sem Covid, ainda teria gente aqui festejando a chegada de 2021. Mas hoje o cenário é de tranquilidade, não tem muito movimento. Grande parte das pessoas preferiu ficar em casa. Um começo de ano diferente, mas cheio de esperança de dias melhores. Muito amor ao próximo, né? Não adianta a gente pensar só na gente, né? A gente tem que amar o próximo. Que seja, né? 2021 de paz. Que volte a ser como era antigamente. A gente era feliz e não sabia. Nessa virada de ano da pandemia, o apelo das autoridades era justamente esse, né? Para as pessoas passarem o Réveillon em casa. E com a ajuda dos bloqueios na orla da cidade, muita gente acabou não saindo mesmo. E a imagem, na hora da virada, foi de uma Copacabana irreconhecível. O bairro, que há décadas reúne milhares de pessoas na noite de Réveillon, viu a chegada de 2021 de uma forma diferente. Copacabana teve muito mais restrições esse ano, assim como toda a orla da cidade, do Leme ao Pontal, que foi interditada pela prefeitura para evitar aglomeração. A gente veio em outros anos, era uma coisa fenomenal, né? O mundo todo olha para o Rio de Janeiro, o mundo todo passa por aqui. E pela primeira vez a gente vê que dessa vez está bem diferente mesmo. O pessoal acho que está um pouco mais consciente agora com tudo que nós estamos vivendo, com essa pandemia. Olhar a Avenida Atlântica e a praia de Copacabana, assim, praticamente vazias, poucos minutos antes da virada, seria impossível em anos anteriores. Os transportes públicos aqui na região pararam de circular às 8 horas da noite e só moradores e hóspedes de hotéis podiam acessar as ruas de carro. Meu irmão está de carro aqui em Botafogo e eu não sabia se ele teria direito de entrar, porque já passou das 8 horas. Sendo que a guarda foi muito educada comigo e disse que Você conseguiria porque tem o comprovante? Sim, com comprovante de residência. Foram montados 54 pontos de bloqueio nos acessos a toda a orla da cidade. O objetivo da prefeitura era restringir o acesso às praias na noite de Réveillon. Ainda assim, no início da noite, uma multidão ocupava a praia de Ipanema, na altura da rua Farm de Amoedo. E a cena se repetiu durante as primeiras horas de 2021, no mesmo local.
O acesso de táxis e carros de aplicativo, assim como o estacionamento nas praias, também estava restrito apenas a moradores, trabalhadores e hóspedes. Na Barra da Tijuca, alguns veículos que não tinham autorização para estacionar na Avenida Lúcio Costa foram rebocados. Por lá, a praia ficou vazia. Já os bares da Avenida Olegário Maciel ficaram lotados. Os bloqueios de acesso à orla foram liberados às 3 horas da manhã. E os transportes públicos também voltaram a circular na região. O prefeito eleito, Eduardo Paes, passou a virada do ano no centro de operações, acompanhando a movimentação na cidade. Antes, ele participou da missa de chegada de Ano Novo no Cristo Redentor, celebrada pelo cardeal Dom Arani Tempesta. Isso aqui é um símbolo da cidade, eu não podia deixar de vir nessa noite. Enfim, agradecer por tudo que se passou no ano de 2020, desejar que o ano 2021 seja um ano muito melhor, né, para todo mundo, mas especialmente para o Rio de Janeiro. Acho que o Rio passou por momentos muito difíceis. Poder estar iniciando o ano aqui, agradecendo e pedindo com orações para que a gente possa ter um 2021 muito melhor. Oi, Edmilson, o que se pretendia, né, que era evitar as grandes aglomerações, principalmente em Copacabana, acabou dando certo, né? Na maior parte da orla, com algumas exceções, as pessoas acabaram respeitando, né? Acho que deu muito certo pelo como foi. Deixa eu te contar como foi. No dia 23 de dezembro, eu conversei com o governador Cláudio Castro. Ele falou assim, olha, eu vou fazer essa proposta ao prefeito em exercício, Jorge Felipe. O prefeito em exercício aceitou a proposta de fechar Copacabana apenas naquele momento. Não só. Aí ele falou assim, além de fechar Copacabana, eu vou fechar a orla inteira. E aí, Mônica, eu conversei com o prefeito em exercício, Jorge Felipe. Opa, a cidade está sem dinheiro para pagar comida em hospital, como é que você vai fazer essa operação toda? Ele sabia que não tinha dinheiro, ele sabia que não tinha efetivo suficiente, mas ele queria dar este recado, porque sabia também que se a gente tivesse uma grande aglomeração, teríamos daqui 15 dias uma explosão de casos de Covid sem a possibilidade de atender as pessoas nos hospitais. E deu super certo. Era só uma forma de comunicar, as pessoas aceitaram, as pessoas entenderam que era muito arriscado. Deu tudo certo, mesmo sem dinheiro. Agora vamos dar uma olhadinha, então, nos números da pandemia. Foram registradas 25.530 mortes pela doença no estado até agora. A média móvel da última semana é de 100 mortes por dia, uma queda de 2% em relação a 14 dias atrás, o que indica uma tendência aí de estabilidade. 245 pacientes estão nas emergências à espera de um leito para Covid no estado. 112 pessoas estão em estado grave, precisam de terapia intensiva e a maioria é aqui na capital e também na Baixada Fluminense, onde a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 93%. Edmilson, mais do que nunca, né? É preciso abrir mais leitos de Covid no combate à pandemia. Né? A gente está mostrando aqui uma fila de 245 pacientes, então vamos mostrar no telão aqui que nós temos também, nós temos as principais medidas já publicadas no Diário Oficial, que é a criação aqui de 343 novos leitos, né? 193 na rede pública e 150 na rede privada. Deixa eu ir para frente, você vai falar assim, mas onde vamos abrir esses leitos? Então já temos essa indicação da nova prefeitura, né, do novo secretário municipal de saúde. Olha lá, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola tem lá um setor com 80 leitos desativados, Souza Guiar com mais 30, Salgado Filho com 23, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho com 60 leitos. Tem uma novidade também, que é agora botar na internet para todo mundo, que é chamado de censo hospitalar. O que é isso? Você bota para todo mundo saber quantos leitos nós temos de Covid, quantos estão abertos, quantos estão impedidos, por que eles estão impedidos. Muita gente diz, olha, não tem o leito está lá, mas ele está impedido. Porque falta funcionário, falta enfermeiro. Então, há essa promessa de botar tudo isso na internet para que a população fique sabendo agora. Com certeza, a transparência que a gente falava tanto, né? E vai ser enterrado agora à tarde o corpo do professor Alexandre Lima da Silva, que morreu num atropelamento no Recreio. A polícia suspeita que o jogador Marcinho do Botafogo estava no volante. A gente vai falar com o Fernando Saraiva, que acompanha esse caso. O jogador, Fernando, boa tarde para você. Já tem aí data para ele prestar depoimento à polícia? Oi, Mônica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem sim, os advogados agora pela manhã entraram em contato com o delegado responsável pela investigação
e informaram que o jogador, o Marcinho, que tem inclusive uma convocação para a seleção brasileira, vai se apresentar para prestar esclarecimentos na segunda-feira, dia 4. A polícia quer saber se o Marcinho estava ao volante desse carro importado, que está aqui no pátio da delegacia do Recreio dos Bandeirantes, no momento do atropelamento, que, como você informou, não resultou aí na morte do professor Alexandre Silva de Lima. E a companheira dele, Maria Cristina Soares Martins, ficou gravemente ferida. Ela foi, no primeiro momento, internada no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, passou por um procedimento cirúrgico, foi transferida ontem à noite para um hospital particular em Botafogo e vai passar por um segundo procedimento em uma das pernas. É importante a gente ressaltar que, independentemente de quem estivesse ali ao volante, essa pessoa não prestou socorro. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, essa omissão de socorro é um agravante nesse tipo de crime, em atropelamentos. Como você disse, o corpo então do professor Alexandre Silva de Lima vai ser enterrado daqui a pouquinho, 1h30 da tarde. Mônica. Obrigada, viu, Fernando, pelas suas informações. E hoje é dia da tradicional Missa dos Capuchinhos, que esse ano está acontecendo pela internet por causa da pandemia. Mas os devotos podem ir à igreja receber a bênção. E quem está lá é o Benhur Correia. Oi, Benhur, boa tarde para você. Como é que está o movimento por aí, hein? Boa tarde, Mônica. Claro que é um dia de bênção bem diferente para essa tradição que tem mais de 100 anos aqui no Rio de Janeiro. Os freis capuchinhos estão aqui, posicionados em palanques. E aí, de lá de cima, eles jorram a água benta para os fiéis que estão vindo aqui no gradil do santuário, né? O santuário foi aberto às 7 horas da manhã, mas sem abrir as portas. Isso porque lá dentro estão acontecendo as missas que estão sendo transmitidas pelas redes sociais do santuário. Então as missas são todas remotas hoje. Normalmente, num ano sem uma pandemia, eles fariam 15 missas durante o dia para todo mundo conseguir ver, mas hoje são 5 missas em horários diferentes. Já foram 3 agora pela manhã, as próximas são às 3 da tarde e às 6 horas da noite. Então, quem quiser acompanhar, pode acompanhar pela internet, pelas redes sociais. E aqui, até às 7 da noite, os freis vão ficar dando a tradicional bênção aos cariocas, que há mais de 100 anos faz parte do ano da gente. Com você, Mônica. Bênção muito mais do que bem-vinda, né, Benhur, nesse momento tão difícil que a gente atravessa. E esse foi um Réveillon diferente para todo mundo. A praia de Copacabana nem parecia a mesma, mas teve gente que foi até lá para manter a tradição e aproveitar o momento para pedir um 2021 com saúde. Cai a última noite de 2020 sobre a praia de Copacabana. Chuvosa, praticamente vazia. Cenas de um Réveillon totalmente diferente, que jamais será apagado da nossa história. É meio triste, porque a gente lembra sempre do Rio de Janeiro, com fogos, muita gente, muita alegria. Infelizmente, isso não é o que a gente pode viver hoje. Dona Sandra e suas filhas vieram de Brasília. Reinaram absolutas nas areias. Eu sempre quis, passar um ano novo aqui em Copacabana. Aí hoje eu estou realizando. Sonho? Sim. Meditar, refletir, sobre a vida, como que vai ser o ano que vem. Espero que cheio de bênçãos, Um Réveillon inesquecível. Alguns quiosques da orla nem abriram. E os quiosques que estavam funcionando receberam encontros discretos, sem cercadinho, música nem cobrança de ingressos, seguindo as regras definidas pela prefeitura. Tem que tentar se divertir, do modo seguro e usando todos os procedimentos que é necessário. Eliane, que mora há 40 anos nos Estados Unidos, não conseguiu lugar. Bom, eu estava esperando que era um pouco mais animado, música, ter alguma coisa. Quem já passou a virada do ano em Copacabana lembra da força e da magia dos fogos. Era a coisa mais linda que a gente via e se deliciava com isso. Não queria passar o ano novo em outro lugar sem ser aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. É um espetáculo inesquecível. Hoje estou me sentindo vazio, uma coisa tão estranha aqui na Senhora de Copacabana.
Eu que já participei da cobertura jornalística de várias viradas do ano aqui na praia de Copacabana, sempre tive muita dificuldade por conta das multidões a chegar bem pertinho da beira do mar e entrevistar as pessoas sobre as oferendas e também superstições. Esse ano foi diferente. Foi até difícil encontrar alguém. Mas achei. Thaís e seu namorado alemão tiveram um oceano só para eles na hora de pular as ondas. É tão estranho estar aqui nessas areias assim tão vazias, mas é sempre especial, é sempre uma data especial. Eu já tinha visto na TV e ouvido de pessoas da multidão que vinha aqui, mas esse ano está muito diferente, diz ele. Pedi emprego, que eu acabei de me formar, e aí eu pedi o tão sonhado trabalho. Sozinha com o mar, a produtora Fátima agradeceu emocionada. Graças a Deus a minha família está sendo protegida. Meia-noite, sem contagem regressiva, 2021 chega para todos nós. A gente está torcendo para que 2021 venha com bastante saúde, a cura, a vacina e muita paz e saúde para todo mundo, que é o que eu desejo em 2021. Que a gente possa novamente se abraçar, ter um ano de união, de paz e sem preconceito. Que a gente possa ter a nossa liberdade de novo, que a gente seja muito feliz. E lá se foi 2020. A princesinha do mar não foi tomada por aquela chuva de cores, mas lá do alto, o Cristo Redentor ganhou um banho de luzes e projeções, saudando os nossos grandes heróis, os profissionais da saúde. Que esse ano novinho em folha nos traga dias mais saudáveis e felizes. Vem com paz, alegria. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Que seja mais leve, né, Edmilson? Olha, antes de encerrar, a gente vai voltar para a Câmara dos Vereadores do Rio com as últimas informações sobre a posse do prefeito Eduardo Paes. Pedro Figueiredo. Oi, Mônica. Olha, a cerimônia acabou nesse instante. O presidente Carlos Caiado terminou aqui a cerimônia, teve o hino nacional brasileiro, também o hino da cidade do Rio de Janeiro, que é a música Cidade Maravilhosa. Bom, em seu discurso, primeiro como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nesse terceiro mandato, Eduardo Paes disse que suas prioridades serão o combate à pandemia e também a reorganização financeira da cidade do Rio de Janeiro. Disse que é tempo de olhar para frente e não ficar procurando problemas atrás, mas que é um momento de resolver esses problemas financeiros do Rio de Janeiro. Prometeu também ser muito enérgico no combate à corrupção. Ele mesmo disse que entre os decretos publicados hoje no Diário Oficial está aí a criação de um programa de integridade na Prefeitura do Rio. Eduardo Paes prometeu um governo antirracista, disse que não é mais possível, nos dias de hoje, ainda haver racismo, especialmente dentro do poder público de maneira estrutural. Eduardo Paes falou também do respeito ao contraditório e da necessidade da oposição para que haja um maior controle até mesmo do próprio governo. E terminou com um samba, ele que é apaixonado por samba, terminou com uma letra aqui de samba, em que ele disse que é para deixar de lado o baixo astral, erguer a cabeça e começar a trabalhar pelos cariocas. Essas foram as palavras do prefeito Eduardo Paes, que logo mais às 4 horas da tarde fará uma cerimônia no Palácio da Cidade para dar posse simbólica ao secretariado. Os 27 secretários já foram nomeados na edição extraordinária do Diário Oficial de hoje. Mônica. Obrigada, Pedro. Agora é trabalhar, né, Edmilson? Vou resumir aqui, olha, tem que cuidar da saúde, da educação e de empregos. É isso. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Bom início de ano. Bom ano, gente. Tchau.